Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Tomamos a escritura de Colossenses capítulo 3, verso 2, para nossa meditação nesta manhã. Toda a escritura, ela tem uma razão de ser. Embora Deus não use tempo para explicar o porquê daquilo. Como, por exemplo, a Bíblia diz em Joel capítulo 3, verso 10: diga ao fraco, eu sou forte. Bom, se você já estudou um pouco sobre a mente humana, você sabe que a autossugestão, induz o ser humano a algo. Então, quando você diz eu sou fraco, então você fica fraco. Mas se você realmente, com toda a força do seu ser, você diz eu sou forte, então não é que você se torna forte, mas você abre o acesso que te leva a usar parte da força que está dentro de você. É claro, a Bíblia não explica isso. A Bíblia, ela não é para ser explicada, mas ela, com certeza, deve ser crida. Então, o apóstolo São Paulo está aqui nos dizendo para que nós pensemos nas coisas que são de cima. Ele também não explica por quê. Paulo não explica por quê. Não tem como, não daria para explicar as Escrituras. Seria necessário várias outras Bíblias se fôssemos explicar cada mandamento contido na Bíblia. Mas o fato é que, se você pegar pessoas que são extremamente estimuladas, daquelas que são desmotivadas, a diferença é só uma. A pessoa motivada, ela tem diante de si uma imagem clara do objetivo ao qual ela persegue. Ela tem uma ideia exata, clara e objetiva daquilo que ela deseja alcançar e está lutando por aquilo. E ela crê que vai ter êxito naquilo. Já uma pessoa desmotivada, ela não tem clareza do objetivo que ela persegue. E por ela não ter clareza, ela não tem a fé suficiente de que vai alcançar aquilo. E se ela não tem a fé suficiente, então ela não tem a motivação que a faz realmente conquistar. Mas por que lhe falta clareza? Uma das razões é falta de foco. Hoje em dia, nós temos tantas opções, nós temos tantas coisas para as quais olhar, nós temos tantas coisas que nos chamam a atenção e então nós perdemos o foco. O ser humano é um animal de foco. Você não pode olhar para o leste e o oeste ao mesmo tempo. Sabemos que o camaleão, ele move os olhos de maneira diferente e independente. Ele parece estar olhando para o leste e o oeste ao mesmo tempo. Ele faz movimentos desassociados do olho esquerdo e direito. Um olho parece estar observando uma coisa e outro olho outra. O camaleão é assim, mas nós, seres humanos, não. Nós só podemos pensar em uma coisa de cada vez, nós só podemos observar uma coisa de cada vez. E o truque do diabo para tirar a motivação do crente é despertar o máximo de atrações possíveis para que então a gente perca o foco. Uma vez que você perde o foco, que é aquilo que te motiva, então, obviamente, você perde
uma grande parcela da motivação. Tem parado você para pensar por que a internet é tão usada por Satanás? Porque ele investe alto nisso e recompensa tão ricamente todos os envolvidos nisso? É porque essa é uma das suas maiores ferramentas, talvez a ferramenta mais poderosa de todos os tempos, é a internet. A internet, ela abre as portas do mundo, do leste, oeste, norte e sul. Todas as coisas estão ali gritando pela nossa atenção. E o celular de muitas pessoas é o tempo todo recebendo mensagens. Então, a pessoa tem um grupo de família, tem um grupo da igreja, tem um grupo do trabalho, tem um grupo do condomínio, tem um grupo daqui, tem um grupo dali, grupos e mais grupos. E além disso, outras atividades. Aonde fica o seu foco para as coisas do céu? Então Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por que, Paulo, que eu tenho que pensar nisto, no céu? Por causa do foco. Se eu penso no céu, quando eu penso no céu, eu realinho o meu foco. E se eu realinho o meu foco, então automaticamente eu sou estimulado novamente. Por exemplo, olha quando você vai ao encontro de pastores o seu foco está ali no culto, ouvindo aquela mensagem. Olha como é que você se sente quando uma mensagem então fala de céu. Olha como você se sente. Você se sente reanimado, encorajado. Então as coisas do mundo, elas perdem o brilho. Por quê? Porque o seu foco está no céu, na palavra. Então isto ganha brilho. Quando o céu ganha brilho, a terra fica ofuscada. Então, quando Deus ganha brilho, a sua atenção, então o mundo perde o foco. Mas é óbvio que Satanás, ele nos chama a atenção com WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube e etc, 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 etc. Tudo isto para tirar o foco de Deus, para tirar o foco do céu, tirar o foco da leitura, da oração, para que a gente, perdendo o foco, perca o estímulo. E uma vez que perdemos o estímulo do céu, fica fácil de sermos estimulados pelas coisas aqui de baixo. Então, tudo que o diabo precisa fazer é tirar o nosso foco do céu. Por quê? Porque o seu estímulo, a sua fé, se move na direção do seu foco. Então é necessário nós atentarmos para o que Paulo está tentando nos dizer. Paulo disse: pense nas coisas que são de cima, pense no céu. Pensa, meu irmão, minha irmã, eu sei que tudo bem, você tem que lutar, muitos têm que trabalhar, estudar e uma série de coisas, tudo bem, mas nunca permita que as coisas da terra te tirem o foco do céu. Nunca permita que o brilho terreno te ofusque das coisas celestiais. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai dar tudo o que você necessita. As demais coisas serão acrescentadas. Não estou dizendo que você tem que só ler a Bíblia e orar e pronto. E aí você pode fazer qualquer prova de qualquer concurso, se você vai ser aprovado. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que você deve buscar primeiro, não unicamente, mas primeiro, o reino de Deus. E então, quando você coloca isso em primeiro lugar, então Deus ajusta o seu foco para as demais coisas. Uma pessoa que põe Deus em primeiro lugar,
o casamento dele é ajustado. Uma pessoa que põe Deus em primeiro lugar, a vida profissional dele é ajustada. Uma pessoa que põe Deus em primeiro lugar, a saúde dele é consertada. Uma pessoa que põe Deus em primeiro lugar, a salvação dele está garantida. Uma pessoa que põe Deus em segundo lugar, ela não tem Deus, porque Deus não aceita o segundo lugar. Ele não merece o segundo lugar. Deus só aceita o primeiro lugar. Quem deixa Jesus em segundo lugar ainda não percebeu que não tem a Ele. Muitas pessoas estão como José e Maria, estavam vindo de lá de Jerusalém. Jesus estava longe deles. Eles estavam sem Jesus e pensando que Jesus estava com eles. Assim está muitos chamados cristãos. Eles deixaram Jesus em algum lugar e estão andando sem Jesus, só que nunca perceberam isso. Então, ajuste o seu foco. Pense no céu. Tome o conselho de Paulo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pense no seu objetivo. Pense, meu irmão, minha irmã. Um dia nós vamos entrar por aquelas ruas de ouro gritando, pulando de gozo e felicidade. Toda luta, todo problema terá terminado. Eu penso no irmão Geraldo, meu sogro. Até pouco tempo, estava aqui com a gente sofrendo as aflições desta vida. Sofrendo os problemas e tudo. Doença, remédio para cá, remédio para lá, contas a pagar, tanta coisa. Aflições, ansiedades, todas as pressões que a vida nos impõe. Mas de repente, Geraldinho abre o olho e olha onde que ele está. Nos grandes paraísos de Deus, cercado por milhões de pessoas que já venceram. Ah, que gozo é aquilo ali! Que gozo é aquele lugar. Ali não tem mais tristeza, ali não tem mais ansiedade, ali não tem pressão nem depressão, e apenas um gozo eterno. Então, claro, todos nós sofremos com a partida do irmão Geraldo, mas existe um grande consolo quando você olha e você reflete. Ele lutou a vida toda por aquilo, para chegar onde chegou. De fato, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E foi receber a coroa que para ele estava reservada, a qual o Senhor, justo juiz, dará a cada um daqueles que amam a sua vinda, cada um daqueles que pensam nas coisas que são de cima, cada um daqueles que tem esta grandeza espiritual de ajustar o seu foco naquilo que é o principal, o mais importante. Pense nisto e que Deus te abençoe.